Êxodo, capítulo 29. Para consagrar Arão e seus filhos, veja como fazer. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito físico. Pegue pães e bolos feitos sem fermentar e com a farinha amassada com azeite de oliveira. Pegue também bolachas sem fermento, feitas de farinha de trigo fresca, da melhor qualidade. Ponha os pães, os bolos e as bolachas em cestas. Depois traga as cestas, o novilho e os 2 carneiros. Mande Arão e os filhos dele chegarem perto da porta do santuário e lave todos eles com água. Depois, vista Arão com as roupas especiais, a manta, o colete, a faixa sacerdotal, o peitoral e a artística cinta da faixa sacerdotal. Ponha um turbante na cabeça dele e a chapa de ouro, a coroa sagrada. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois, vista os filhos dele com as roupas sacerdotais e coloque neles as mantas sacerdotais. Coloque neles as mantas, as cintas e os turbantes. Assim você consagrará Arão e os filhos dele, e serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho ao tabernáculo, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo, diante do Senhor. Ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e espalhe o sangue com o dedo. O que sobrar do sangue, derrame na base do altar. Pegue a gordura que cobre os órgãos internos, incluindo os rins e a cobertura do fígado, e queime tudo isso no altar. Mas o restante do corpo, incluindo a pele e as tripas, terá de ser queimada fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Traga depois um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as entranhas e as pernas do animal e ponha tudo isso em cima dos pedaços cortados e da cabeça dele. Queime tudo sobre o altar, é oferta queimada, muito agradável ao Senhor. Depois, pegue o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro, molhe com o sangue dele a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito deles. Borrife o restante do sangue por todos os lados do altar. Misture um pouco de sangue do altar com um pouco de azeite da unção e borrife essa mistura em Arão e nas roupas dele, e nos filhos de Arão e nas roupas dele. Com isso, eles e as roupas deles estarão santificados ao Senhor. Depois, pegue a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as partes internas, a cobertura do fígado, os rins e a sua gordura, e a coxa direita do carneiro. Porque este é o carneiro da consagração de Arão e dos filhos dele. Pegue também um pão, um bolo e uma bolacha da cesta de pães não fermentados colocada diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, com movimentos solenes, para um lado e para outro, eles apresentarão essas ofertas ao Senhor. Pegue tudo de volta e queime essas ofertas sobre o altar. É oferta queimada
muito agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão, mova essa parte diante do Senhor com gestos de oferecimento e fique com ela. O peito e a coxa do carneiro da consagração devem ser dados a Arão e seus filhos. O povo de Israel terá de dar sempre essas partes dos sacrifícios que fizerem, tanto dos sacrifícios pela paz, como dos sacrifícios de gratidão. Essas porções pertencem aos sacerdotes. Deste modo, separando essas partes para os sacerdotes, o povo as está oferecendo a Deus. As vestes sagradas de Arão serão guardadas para a consagração do filho que o suceder, para receber com elas o óleo da unção. Quem for servir como sacerdote em lugar de Arão, vestirá essas roupas durante 7 dias. Isso toda vez que entrar no tabernáculo para fazer o trabalho sacerdotal no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a carne dele no lugar santo. Arão e os filhos dele comerão a carne deste carneiro e o pão da cesta colocada na entrada do santuário. Comerão as coisas oferecidas em sacrifício expiatório para pagar os pecados. Ao comerem essas coisas, eles ficarão consagrados e santificados. Só eles podem comer isso. Ninguém mais pode comer essas coisas, porque são santas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne ou do pão usado para os atos de consagração, que se queime o que sobrou. Ninguém pode comer isso, porque é coisa santa. Tudo isso tem de ser feito para consagrar Arão e os filhos dele, como mandei. O processo de consagração durará 1 semana. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É sacrifício expiatório para pagar pecados. Com a oferta pelo pecado, você purificará o altar. Depois você derramará o azeite da unção sobre o altar para a consagração dele. Faça o sacrifício expiatório pelo altar durante 1 semana. Com isso, o altar ficará muito santo e tudo que encostar nele ficará santo. Agora veja as ofertas que você deve apresentar constantemente sobre o altar. Ofereça 2 carneiros de 1 ano de idade todos os dias. Ofereça um carneiro de manhã e o outro ao pôr do sol. Ofereça com o cordeiro 3 litros de farinha fresca e boa, preparada com 1 litro de azeite refinado. Para a bebida sacrificial, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça o outro cordeiro ao pôr do sol, junto com uma oferta de cereais e com a bebida sacrificial, como de manhã, e será oferta queimada de perfume agradável ao Senhor. Assim, será apresentada constantemente a oferta queimada através de todas as gerações de Israel. Será oferecida na entrada do tabernáculo diante de mim. Ali me encontrarei com você e falarei com você. Ali visitarei os israelitas para serem santificados por minha glória. Eu mesmo santificarei o tabernáculo e o altar. Santificarei Arão e os filhos dele para que me sirvam como sacerdotes. Morarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o Deus deles. Eu os tirei da terra do Egito para morar no meio deles.
Eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Êxodo capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso e use madeira de acácia. O altar deve ser quadrado, medindo 0,5 metro por 0,5 metro e 1 metro de altura. Os chifres do altar propriamente dito devem formar uma só peça inteiriça. A parte de cima, as paredes em volta e os chifres devem ser recobertos de ouro puro. Além disso, mande fazer um bordado de ouro em volta deles. Mande colocar 2 argolas de ouro de cada lado, logo abaixo do bordado. Essas argolas são para os varais, para carregar o altar. Os varais serão de madeira de acácia, recobertos de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho. Quer dizer que estará diante do assento da misericórdia que fica sobre o testemunho, prova da minha presença. Ali me encontrarei com você. Arão queimará nesse altar o incenso aromático de manhã e de tarde. De manhã, quando preparar as lâmpadas, e de tarde, quando acender as lâmpadas. O incenso estará sempre diante do Senhor, de geração em geração. Nesse altar, não ofereça incenso que não seja meu, e não ofereça nele nem oferta queimada, nem oferta de cereais, como também não derrame bebidas sacrificiais nele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com sangue da oferta pelo pecado. Isto será feito através de todas as gerações de Israel pelo sacerdote em exercício, mas somente uma vez por ano, e esse altar é muito santo ao Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando fizer recenseamento do povo de Israel, atenção! Cada israelita pagará o seu próprio resgate ao Senhor. Isto é preciso para que com o recenseamento não venha praga nenhuma sobre Israel. Todo aquele que for anotado no recenseamento pagará uma moeda de prata de 0,5 siclo. O padrão é o siclo do santuário, que é de 20 geras, isto é, 11 gramas. A oferta ao Senhor será então de uma moeda de 0,5 siclo por pessoa anotada. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e que for anotado no recenseamento, dará esta oferta ao Senhor. O rico e o pobre darão a mesma quantia ao Senhor. E assim, os israelitas pagarão pelo pecado em favor das almas deles. Aplique o dinheiro dessas ofertas expiatórias no serviço do tabernáculo. Assim, serão lembradas diante do Senhor as ofertas expiatórias feitas pelas almas do meu povo. O Senhor continuou falando com Moisés e disse ele: faça uma bacia para servir de lavatório, e a bacia e o suporte dela serão de bronze. Põe a bacia entre o santuário e o altar, encha de água. Arão e os filhos dele devem lavar as mãos e os pés nela. Toda vez que entrarem no santuário ou prestarem serviço junto do altar para oferecer sacrifícios queimados, terão de se lavar. Terão de lavar com água as mãos e os pés, para não morrerem. Esta regra é para eles e para os descendentes deles, de geração em geração.
Depois o Senhor mandou Moisés juntar as mais finas especiarias. Junte 3 quilos de mirra vaporosa, 1,5 kg de cinamomo cheiroso, 1,5 kg de cálamo aromático e 3 quilos de cássia, segundo o padrão de pesos do santuário. Consiga também 5 litros de azeite de oliva. Entregue tudo a perfumistas especializados para prepararem um perfume composto que será o óleo sagrado para a unção. Faça com esse óleo sagrado a unção do tabernáculo e da arca. Derrame também o óleo da unção na mesa e seus utensílios, no lustre e seus utensílios, no altar do incenso e no altar dos sacrifícios queimados e seus utensílios, na bacia e seu suporte. Deste modo, você santificará essas coisas e se tornarão muito santas. Tudo o que encostar nelas ficará santo. Use o óleo da unção para derramar em Arão e nos filhos dele. Assim, serão santificados para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel: este azeite é sagrado, será sempre o óleo da unção, através de toda a história de Israel. É proibido fabricar deste óleo com esta fórmula para qualquer outro uso. Também é proibido derramar deste óleo em qualquer pessoa que não seja sacerdote. Quem desobedecer a uma dessas proibições será cortado da comunhão com meu povo. Sim, pois este óleo é santo e deve ser tratado como santo por todos. O Senhor deu ordens a Moisés a respeito do incenso. Disse ele: junte quantidades iguais dessas essências, estoraque, onixa e gálbano. Misture essas coisas com incenso puro e tempere com sal puro e sagrado. Assim, você fará o incenso como quero. Moa uma parte dele para fazer incenso em pó. Coloque o incenso em pó em frente da arca do testemunho, no tabernáculo onde encontrarei com você. Todos devem considerar este incenso muito santo. Agora, que ninguém use esta fórmula para fabricar incenso para uso particular. Quem fizer isso será cortado do meu povo. O incenso que mandei fazer deve ser reservado para o Senhor e deve ser tratado como santo. Êxodo capítulo 31. Disse também o Senhor a Moisés: sabe o que fiz a Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá? Chamei Bezalel pelo nome e o enchi do Espírito de Deus. Dei a ele estes dons: habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Também para preparar joias, fazer gravações em madeiras e para fazer toda espécie de trabalhos de arte. Escolhi um companheiro para Bezalel. É Aholiabe, filho de Aisimaque, da tribo de Dan. Além disso, dei a todos os que trabalham nessas coisas capacidade especial para fazerem tudo o que mandei. Farão o tabernáculo, a arca do testemunho, o assento da misericórdia em cima da arca e todos os utensílios do tabernáculo. Farão a mesa e seus utensílios, o lustre de ouro e seus utensílios. Farão o altar do incenso
e o altar das ofertas queimadas e seus utensílios todos. Farão a bacia e o suporte dela. Farão as belas roupas sagradas que Arão e os filhos dele usarão para servirem como meus sacerdotes. Farão o óleo da unção e o incenso aromático especial para o santuário. Agora, eles vão fazer todas essas coisas seguindo as instruções que dei a você. O Senhor mandou Moisés dizer ao povo de Israel: guardem o dia de descanso. É sinal do contrato entre mim e vocês de geração em geração. Servirá para fazer com que se lembrem que eu sou o Senhor que santifica vocês. Descansem, pois, nesse dia, porque é santo. Quem desobedecer, morrerá. Quem fizer qualquer trabalho nesse dia, será morto. Por isso, trabalhem 6 dias da semana e descansem no 7º dia. Esta lei é um contrato permanente para o povo de Israel, de geração em geração. É um símbolo permanente da minha aliança com o meu povo. Porque o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º dia descansou e tomou alento. Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai e lhe deu as tábuas de pedra como tinha dito. As tábuas do testemunho com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus.